Fala galerinha do Estudante Sabichão, eu me chamo Gabriel e hoje eu vou dar para vocês a introdução do curso de Geometria Plana. Para isso, a gente vai se basear no livro Fundamentos de Matemática Elementar, do tópico de Geometria Plana, tá? Sem mais delongas, vamos aos nossos conceitos. A primeira coisa que eu tenho a contar a vocês é que nós não temos uma definição formal para os conceitos de ponto, reta e plano. Então, o que eu vou passar agora é uma definição intuitiva do que viria a ser esses três elementos, tá? A gente pode pensar no ponto como uma sujeirinha nesse quadro, ou como um simples toque do pilô nesse quadro, tá? O ponto, em teoria, ele não teria um tamanho, ele seria tão pequenininho quanto a gente quisesse, tá? Então, teoricamente, o ponto talvez não fosse nem enxergado. Mas para a gente poder representar graficamente, a gente representa dessa forma, como um toque do pilô no quadro, tá? O ponto, ele é representado pela letra latina em maiúsculo. Então, eu poderia ter o A, o B, o C, só que maiúsculo. Já a reta, a gente pode pensar na reta como um conjunto de infinitos pontos. Então aqui, ó, eu tenho vários pontinhos um do lado do outro, tá? Então, a definição intuitiva da reta seria um conjunto de infinitos pontos. E a reta, você não pode pensar nela só como esse pedaço, tá? A reta seria algo infinito, tá bom? A reta, ela é representada pela letra latina também, só que minúscula, tá? Outro conceito importante seria o plano. O plano, assim como a reta, ele é um conjunto de infinitos pontos. Só que diferente da reta, que estão alinhadas, né? O plano são pontos que estão aleatórios, tá? É um conjunto de infinitos pontos. E a gente também tem que pensar no plano como algo infinito, tá bom? Então o plano ele não se categoriza somente nesse pedaço, mas num conjunto infinito, tá? Uma coisa que a gente então vai citar, que a gente obtém a partir dessas definições, são as posições relativas entre dois pontos, tá? Por exemplo, se eu tivesse um ponto A, e em cima desse ponto A eu cravejasse um outro ponto B, de forma que eles coincidissem, tá? Então eu teria, na verdade, um único ponto, tá? Então quando eu tenho dois pontos coincidentes, eu digo que esses dois pontos eles são iguais, né? Eu tenho um mesmo ponto, tá? Agora, se eu tenho pontos distintos, diferentes, tá? Em locais diferentes, eu chamo isso de pontos. A posição entre esses dois pontos são distintos. Esses pontos são diferentes. Não diferentemente disso, das posições relativas entre dois pontos, a gente pode falar das posições relativas entre um ponto e uma reta, tá? Então, eu posso ter um ponto que está contido numa reta. Como eu falei, né, a reta é um conjunto de infinitos pontos, tá? Então eu posso escolher um ponto em particular P e ver se esse ponto está ou não contido numa reta R. Se esse ponto pertencer a essa reta, então a posição entre esses dois é um ponto P pertencente à reta R. E aqui a gente escreve simbolicamente, né? P pertence a R. O ponto ele pode não estar na reta. Então, a gente simplesmente diz que esse ponto P não pertence a essa reta R. E só lembrando, como eu falei, a reta ela não se contém nisso aqui, né? A reta ela é infinita.